Última edição. Um programa de Luís Caetano. A ciência é uma construção humana, uma narrativa que criamos para explicar o mundo à nossa volta. As verdades que obtemos, como a lei da gravitação universal de Newton ou a teoria da relatividade especial de Einstein, apesar de brilhantes, funcionam apenas dentro de certos limites. Sempre existirão fenómenos que não poderão ser explicados por nossas teorias. Novas revoluções científicas irão acontecer. Visões de mundo irão se transformar. Infelizmente, vaidosos que somos, atribuímos peso a mais às nossas conquistas. Iludidos pelo nosso sucesso, imaginamos que estas verdades parciais são parte de um grande quebra-cabeças, componentes de uma verdade final, esperando para ser desvendada. É um excerto do livro Criação Imperfeita, o Cosmos, a Vida e o Código Oculto da Natureza. Autoria de Marcelo Gleiser, edição Temas e Debates Círculo Leitores. Marcelo Gleiser nasceu em 59, físico, astrónomo, brasileiro a viver nos Estados Unidos. Bem-vindo à Antena 2, Marcelo. Quem vive a estudar e a olhar o cosmos, as partículas, sente pertencer a um lugar, a uma nacionalidade? Bom, pois é, a linguagem da ciência é uma linguagem essencialmente universal, não é mesmo? E, no caso, o objeto desta ciência? E o objeto dessa ciência é transplanetário. É trans tudo. Não é verdade, mas, quer dizer, por trás da ciência existe o cientista e todo cientista é também um homem. E é fruto do seu lugar, da sua circunstância? Sem a menor dúvida. Somos todos produtos das nossas histórias, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos deu uma disciplina, ou dá, no Dartmouth College, Física para Poetas. Pois é. Que disciplina é esta, Marcelo Gleiser? Então, a ideia é a seguinte, nos Estados Unidos eles têm uma estrutura pedagógica muito interessante, que é o que eles chamam de educação de artes liberais. Então, quando você vai fazer um bacharelado, não interessa no quê, você tem que fazer cursos de todas as áreas do conhecimento. Então, se você vai se formar em engenharia, você tem que fazer cursos de literatura, de filosofia e de psicologia, e com isso a formação é bastante ampla. Então, os cientistas precisam criar cursos para as pessoas das áreas de humanas, então para os humanistas. Então, eu criei um curso chamado Física para Poetas. Esse é o apelido do curso. Na verdade, o curso se chama Conhecendo o Universo, a Física através dos Tempos, que é essencialmente um curso sobre a história da ciência, sobre a história do pensamento científico, desenhado para pessoas sem uma formação científica. Então eu falo de todas essas teorias de relatividade, Newton, mecânica quântica, falo dos gregos, da filosofia ainda pré-científica, sem escrever uma única equação. E quem são os formandos desse curso? Então, são alunos que vão se formar em literatura, que vão se formar em direito, que vão se formar em letras e alguns que vão se formar em ciência também, porque tem alguns alunos da área de ciência que têm interesse nessa questão da ciência como contexto histórico. Há um poeta que para si melhor defina o cosmos, o infinito? Não, que lhe agrade particularmente? Eu diria o seguinte, nesse curso eu uso vários poetas. Não é só o apelido do curso, tem um certo motivo. Eu uso, por exemplo, se eu quero falar o que se sabia da ciência na época de Shakespeare. Então, eu uso alguns poemas do Shakespeare, do Milton também. Mas como você perguntou sobre poeta em geral, eu vou ser sincero e eu não estou sendo aqui não estou fazendo favores a ninguém. O meu poeta favorito, de longe, é o Fernando Pessoa. Isso desde que eu era adolescente já. Então está na cidade certa para... Um dos Fernandos Pessoas. Para se encontrar com ele, de muitas maneiras. Exatamente. Não surge por vezes um sentimento de frustração a quem estuda o cosmos, o infinito ou as partículas, por se tratar de uma ciência tão infinita? O Marcelo Gleiser diz neste livro, em diferentes momentos, já ninguém acredita numa teoria final, numa teoria do tudo, como por vezes terá pensado noutros momentos da história. Ao invés, isso é mais apaixonante ou mais frustrante saber que nunca será possível saber tudo? Muita gente ainda acredita na teoria final. Quer dizer, na verdade, o argumento principal do meu livro é uma crítica a essa ideia de que existe uma teoria final, uma teoria de tudo. Em que eu mostro que
como essa ideia, para mim, não faz sentido filosoficamente e mesmo empiricamente. Mas eu diria que a questão de olhar para o mundo e ver um universo tão mais amplo do que o nosso e estudar esse universo não é uma coisa frustrante. Na verdade, eu acho um privilégio poder passar a vida inteira refletindo sobre essas questões tão profundas e que, de uma certa forma, definem quem somos nós. Então você vê a ciência no seu lado mais puro, mais abstrato, fazendo parte de um humanismo que define a essência do homem. Que vem de encontro àquilo que também nos faz crescer, que é querer sempre mais, querer saber mais. Sempre. Isso sem a menor dúvida. Eu acho que a grande mola do saber científico é a dúvida, né? A ciência se alimenta do não saber. Ela precisa do não saber para poder gerar conhecimento, para poder gerar cada vez mais perguntas. Então, por isso que eu sempre digo, como você mencionou naquele trecho do livro, que para mim a ciência é uma narrativa, é uma construção humana que a gente tenta decifrar os mistérios da natureza da melhor forma que nós podemos. Então é uma coisa sem fim, porque nós estamos sempre, a cada vez que a gente aprende algo novo sobre o universo, novas perguntas vão sempre surgindo. Então esse questionamento é um questionamento infinito, essencialmente. A conversa com Marcelo Gleiser, brasileiro, autor de Criação Imperfeita, o Cosmos, a Vida e o Código Oculto da Natureza. O livro acaba de sair com as chancelas Temas e Debates Círculo Leitores. Lê mais um excerto deste livro. Em 1998, uma nova descoberta sacudiu a comunidade astronómica. Duas equipas de observadores, uma liderada por Saul Perlmutter, do laboratório Lawrence Livermore, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e outra liderada por Adam Rees, então no observatório de Monte Stromlo, na Austrália. Eles focaram os seus telescópios em supernovas, localizadas em galáxias a bilhões de anos-luz de distância. O seu objetivo era usar a intensa luminosidade das supernovas, estrelas que explodem com enorme violência, para medir a distância até às galáxias. Os resultados foram completamente inesperados, indicando que o universo está em expansão acelerada. Mais uma vez, tal como na inflação, algum tipo de pressão negativa está esticando a geometria do espaço mais rapidamente do que a velocidade da luz, carregando as galáxias consigo. Aumentando ainda mais o mistério, a aceleração parece ter começado em torno de 5 bilhões de anos atrás, quando o Sol e a Terra estavam ainda para nascer. A sua causa é atribuída à presença de energia escura. E depois, diz Marcelo Gleiser, o que sabemos é que a energia escura toma em torno de 73% da energia total do universo. O resto é composto de matéria escura, com 23%, e dos nossos humildes prótons e eletrons, com apenas 4%. Sendo assim, chegamos à revelação mais chocante da cosmologia moderna, que 96% da composição material do cosmos é desconhecida. Quanto mais aprendemos, mais temos para aprender. É do mais fascinante que li neste livro, este certificado da nossa ignorância, de estarmos perdidos ainda numa imensidão de desconhecimento. Esta descoberta em particular foi, presumo, fascinante para um cosmologista como o Marcelo Gleiser. Sem dúvida. Na verdade, quando ela surgiu em 98, até o ano 2001, 2002, ninguém queria acreditar nela. Porque ela era tão estranha, tão fora do esperado, que a gente estava convencido de que essas observações estavam erradas. Era um erro de interpretação dos dados astronômicos. Alguma coisa tinha que estar errada. Mas a coisa foi ficando e hoje em dia nós sabemos que a energia escura, essa misteriosa força que está acelerando a expansão cósmica, realmente está aí, existe, e ela foi comprovada por outros modos também, não só por essa observação das supernovas que você mencionou. Portanto, nós vivemos num universo no qual 73% da energia que preenche o cosmos é uma espécie de éter. Voltamos à ideia do éter grego, de uma certa forma, universo preenchido de uma matéria desconhecida, misteriosa, que é fundamental para definir o futuro do cosmos. Então, a energia escura, de uma certa forma, é a dona do nosso destino. E nós não sabemos o que ela é. Isso soa quase com uma aura de mistério, mas não há aqui nenhuma ameaça. Há só esse extraordinário mistério da criação, no fundo. É a criação a acontecer em permanência. A gente chama de energia escura, matéria escura, porque nós realmente, não é por causa da escuridão do pensamento, do conhecimento, talvez tenha um pouco isso também, mas é porque essas substâncias não emitem a luz.
ao contrário das estrelas que emitem a luz. Então a contribuição que elas dão ao universo é uma contribuição essencialmente, vamos dizer assim, invisível dessa forma. Então a gente sente os efeitos gravitacionais dessas energias escuras da matéria escura, mas não sabemos exatamente qual é a composição dela. O que, de uma certa forma, é uma crise para a cosmologia, mas de outra forma é uma crise muito bem-vinda, porque, como eu tinha dito antes, né, quanto mais nós aprendemos, mais nós desaprendemos também, mais questões aparecem e, de certa forma, saber qual é a composição dessa energia escura vai ser a ciência do século XXI. A cosmologia, a astronomia do século XXI são essencialmente, não completamente, mas muito dela vai ser dedicada a essa questão. O que é essa energia escura? O que é essa matéria escura? Essa teoria do tudo, ou teoria final, diz Marcelo Gleiser no livro, é uma versão científica da crença religiosa, tornando-se quase uma espécie de ciência monoteísta. Como é que Marcelo Gleiser lida com a explicação religiosa da vida e da criação? Primeiro, falando um pouco dessa ideia de unificação, se for possível, mencionando que esse sonho é um sonho extremamente antigo, tanto da filosofia quanto da ciência. A ideia de que, por trás da diversidade do mundo, existe uma união, uma unidade secreta, vamos dizer assim. Matemática. Matemática, essencialmente. E que a matemática seria uma espécie de dialeto comum entre a razão humana e a mente de Deus. Logo, dominando a matemática, dominar-se-ia o conhecimento de tudo. Exatamente. Então é quase que uma teologia científica, vamos dizer assim, né? O Deus é um criador geômetra. Então, o homem que entende a geometria pode entender o processo da criação. E isso é uma ideia que já é antiga, veio dos pitagóricos, de Platão, e depois na Renascença o Kepler, e mesmo na Idade Moderna o Einstein. Ele era essencialmente uma pessoa, um pensador platônico também. Para ele a geometria era a essência da natureza. E hoje em dia essa mesma ideia aparece nas chamadas teorias de supercordas, que são teorias que visam unificar as 4 forças da natureza. Você tem a gravidade, o eletromagnetismo e 2 outras forças que se manifestam só no coração do núcleo atômico, que são a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Então, essas 4 forças explicam tudo o que a gente observa hoje da natureza. Então, a proposta dessas teorias unificadas é mostrar que essas 4 forças são, na verdade, uma manifestação de uma única força só. Que se nós pudermos olhar para a natureza com os óculos apropriados, nós poderíamos ver essa unificação de tudo. Então isso seria, vamos dizer assim, a simplificação final, né, segundo essa ideia, né, a teoria final da natureza. E o que eu argumento no meu livro é que, primeiro, em termos culturais e filosóficos, essa ideia de unicidade tem muito a ver com o monoteísmo. A ideia de que se Deus existe, e Deus é um, e Deus cria tudo, então tudo reverte a Deus, tudo tem uma explicação única. É uma ordem e um conforto para a existência. É um conforto, ótimo, exatamente, sem dúvida. E eu mostro, então, que o que nós temos de concreto com relação a isso? Porque a física, é bom lembrar, é uma ciência empírica, uma ciência baseada nas observações do mundo natural e não essencialmente nas ideias dos seres humanos, né? Então é muito importante lembrar que quando nós construímos uma teoria científica do mundo, nós temos de descrever o mundo como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. E o que nós estamos vendo nos últimos 40 anos da ciência é que a física é cheia de assimetrias e de imperfeições e que, essencialmente, o poder criativo da natureza, da onde surgem as estruturas complexas, as moléculas, a matéria em si, a própria vida, vem de imperfeições. Portanto, se nós queremos entender a essência da natureza, talvez fosse mais importante olhar para a imperfeição, para a assimetria, do que procurar por um graal, que para mim é uma projeção filosófica de um desejo, do que algo que realmente está baseado no que nós observamos no mundo natural. Criação Imperfeita, livro de Marcelo Gleiser, editado pela Temas e Debates Circo Leitores. Eu agradeço-lhe, Marcelo Gleiser, ter vindo à Antena 2. Meu prazer, muito obrigado. Última edição.